Bom dia pessoal, é isso aí. Hoje vou-vos contar a minha experiência de viajar 33 dias na Índia sozinho, enquanto visitamos aqui esta belíssima barragem. Até já. Ora, o vídeo de hoje é para partilhar a minha experiência quando em 2017 decidi ir à Índia durante 33 dias sozinho, apenas com mochila às costas. Vou-vos deixar aqui a minha experiência, algumas dicas. Como foi uma viagem em 2007, é provável que os valores que eu diga aqui possam já estar desatualizados. De resto, tudo o resto é transversal, serão apenas dicas. O que é que eu gostei, o que é que eu, se fosse outra vez, o que é que eu faria diferente, e é isso aí. Enquanto isso, vamos ali à barragem da Pam qualquer coisa que eu não me recordo. A minha cabeça anda um bocado esquecida, mas eu ponho aqui o nome no ecrã. Tirar umas fotografias. Ora, então, o que é que eu vos posso dizer? O primeiro que eu fiz foi, fiz muita pesquisa. Eu fui em outubro, viajei em outubro, não é um dos melhores meses para viajar devido ao calor, mas enfim, fui em outubro e comprei a viagem, se eu não estou em erro, em maio. Comprei a viagem em maio de avião, ida e volta para a Índia. Depois dessa altura, fiz montes de pesquisa, vi vídeos, fóruns, tudo o que pudesse ter a ver com a Índia para estar o minimamente preparado para saber o que é que deveria fazer, o que é que não deveria fazer. Lá está, fui à procura de informação para aquilo que eu pretendia, ou seja, para uma viagem, neste caso foi para a Índia. E ver as experiências e os desafios de quem já lá tinha estado. Ao fim dessa pesquisa toda, ou após essa pesquisa, durante essa pesquisa, digamos assim, a primeira coisa a fazer era o roteiro. Ou seja, era onde é que eu queria ir, o que é que eu queria visitar. Tendo em conta que a Índia é um país enorme e que cada viagem de comboio de um sítio para o outro nunca são menos, quer dizer, por exemplo, de Delhi a Varanasi, que foi onde eu aterrei de Delhi para Varanasi, foram 13 horas de comboio, sem atraso, por isso quando fizerem o vosso trajeto, o vosso roteiro, digamos assim, têm que ter em conta todas estas viagens, o tempo destas deslocações. Ora, o que é que eu fiz quando preparei o meu roteiro, que vai ficar aqui também algures? Eu decidi o que é que eu queria ver, que tinha mesmo que ver, e depois construir mais ou menos um roteiro à volta disso. Bom, o que é que eu queria mesmo ver e que não passava, e que eu queria fazer? Taj Mahal, em Agra, sem dúvida alguma. Varanasi, Rio Ganges, sem dúvida alguma que não podia falhar. No norte da Índia, Jaisalmer, que foi para passar uma noite no deserto. Depois tinha também Udaipur, que é eles chamam a Veneza da Índia, e mais 2 ou 3 cidades. E foi com base naquilo que eu queria ver que eu montei o meu roteiro. E quando montei esse roteiro foi muito mais fácil ver, depois começar a ver o tempo das viagens de comboio. Com isso, outro destino que não podia faltar era Goa. Após ter feito o roteiro de onde eu queria ver, de onde eu queria ir, o que é que eu queria ver, comecei então a planear a viagem, relativamente às viagens, digamos assim. Ora, eu ia passar, foram 5 semanas, eu a última semana quis passar em Goa,
para descontrair, para estar na praia, porque as outras 4 semanas iam ser praticamente mochila às costas, andar de cidade para cidade, ver os templos, ou seja, mesmo fazer de turista e ver e andar na rua. E a última semana então decidi que iria ser para mais descanso. Montei logo até o meu roteiro. O que eu fiz foi vi mais ou menos os dias que eu ia ficar em cada sítio, cada cidade, e reservei logo as viagens de comboio e a viagem de avião. Bom, aqui há 2 questões. Relativamente às viagens de comboio, eu reservei através do site dos comboios da Índia. Está aqui alguns o símbolo deles para vocês podem ver. Como podem também, com 1 ou 2 dias de antecedência, ou muitas vezes até no próprio dia, ir a determinadas casas, lojas indianas, digamos assim. Vou pôr também aqui o símbolo da casa para verem qual é que é. E podem tentar comprar bilhete para o próximo dia ou para passado 2 dias. Por norma, se for com 1 ou 2 dias de antecedência, conseguem sempre bilhete no próprio dia nessas casas, que são revendedores oficiais, digamos assim. Podem não conseguir para o mesmo dia. Na própria estação, sei que há uma cota à parte para os estrangeiros, em que podem também dirigir-se à estação e comprar o bilhete a ponto quer ir. Muitas vezes até conseguem no próprio dia, mas se não conseguirem no próprio dia, conseguem para 1 ou 2 dias, para 1 ou 2 dias depois. Através do site, eu fiz através do site, é bastante confuso. Tem que dar vários passos, porque tem que associar um cartão, tem que ter um código. Não é fácil, não é difícil, tem que ter um bocadinho mais de paciência. Através do site os bilhetes ficam um bocadinho mais caros, nas casas os vendedores levam uma comissão, mas uma pequena comissão. Eu aconselho, muito sinceramente, podem, se têm tempo ainda para viajar, podem fazer o download da aplicação dos comboios. Mas se não quiserem ter essa chatice, basta dirigirem-se na cidade onde estão, a qualquer casa, que compram um bilhete facilmente. Algo que é importante é quando vocês estão a fazer o vosso roteiro, tendo em conta o tempo que vocês vão passar na Índia, têm que ter em conta o tempo das viagens. Eu, cada vez que viajava, e as viagens, como vos disse, no que era menos 12, 13 horas, de comboio viajava sempre, de comboio ou autocarro viajava sempre de noite, porque era menos uma noite que eu pagava de quarto de hostel, e era tempo que eu aproveitava para desfrutar da cidade para onde ia chegar. Esse é um conselho que eu dou, é planearem bem as vossas viagens, e se puderem fazê-las de noite, poupam o dinheiro de um quarto de hotel, de hostel, e ganham tempo na visita à próxima cidade. Conselhos que eu vos possa dar, dicas. Ora, antes disso vamos jogar aqui então para a vela, para ir ali até à barragem. Ora, dicas, conselhos que eu vos posso dar. O primeiro conselho é que vão de mente aberta, com respeito à cultura deles, porque se fizerem isso serão respeitados e bem tratados, em todo o lado. Claro que haverá sempre exceções, mas isso há sempre em qualquer sítio, mas a maioria das vezes é isso que vai acontecer. Segundo conselho, até cheguem de dia ao aeroporto. Isso foi algo que eu aprendi quando fui ao Senegal, para poupar 20 euros, se eu não estou em erro, acho que nem foi tanto. Cheguei de noite ao Senegal às 10 da noite. Agora imaginem
vocês chegarem a um país que não conhecem, um país diferente, fora da Europa, com outra cultura, às 10 da noite, e depois estarem ali a ser assediados por taxistas e tudo mais. Foi o que me aconteceu no Senegal, e como já tinha essa experiência, decidi que agora iria chegar de dia. E realmente é um dos melhores conselhos que eu vos dou, porque não há nada como chegar a um país estrangeiro, fora da Europa, em que a cultura é completamente diferente de dia, em que vocês, é completamente diferente, não há, para já o assédio, pelo menos aconteceu a mim quando eu aterrei na Índia, o assédio não foi nada de especial, daquilo que eu tinha visto quando as pessoas aterram à noite. Ao chegar dia, na Índia vocês podem perfeitamente utilizar o metro e os bilhetes são baratíssimos, as linhas levam-vos a grande parte dela, e onde depois vocês podem ir a pé, podem apanhar um tuk-tuk, mas não precisam de apanhar outro meio de transportes, e Índia tem também essa vantagem. Relativamente ao dinheiro, eu na altura levei euros mesmo, em dinheiro, levei guardados, tinha um sítio próprio para levar o dinheiro, levei o cartão de crédito, e vocês hoje não precisam de se preocupar em levar dinheiro. Eu levei dinheiro porque quis, até para não pagar as taxas quando levantamos dinheiro. No entanto, o multibanco, existem ATMs espalhados por toda a parte da Índia. Vocês só não encontram ATM caso estejam mesmo numa zona mais remota, ou numa aldeia, ou numa vila mais remota. Caso contrário, vão encontrar multibancos em todo lado. Vou ultrapassar este. Eu optei por levar dinheiro, praticamente o dinheiro que eu fazia, pretendia gastar na Índia, mesmo para não pagar as comissões. Hoje vocês, na altura já tinha, mas hoje já tem mais cartões em que não pagam essas taxas. Eu, como não tinha, optei por levar dinheiro. Outra dica é, quando chegarem à Índia, no aeroporto, troquem o mínimo, apenas para comprarem o bilhete do metro, como comerem alguma coisa, troquem o mínimo, porque as taxas aí de troca de dinheiro são mais elevadas, e podem fazer isso em qualquer cidade. Se vocês aterrarem em Delhi ou Mumbai, em qualquer cidade, em qualquer casa que tenha esse símbolo aqui, que sai no ecrã, vocês podem trocar dinheiro, em que as taxas não são tão altas. Eu em 2017 posso dizer que levei 600 euros, já tinha todas as viagens pagas este comboio, tanto a de avião, esqueci de dizer. Eu comprei uma viagem de avião de Goa, de Delhi para Goa, e de Goa de regresso a Delhi, para a última semana que eu fui passar em Goa. Ficou-me 20 euros e poupei muitas horas de viagem. Se eu tivesse optado por ir e vir de comboio, em vez de ter ficado em Goa 5 dias, tinha ficado apenas 3 dias, pronto. São estas questões que vocês também podem ver. Os preços das viagens de avião dentro da Índia, conseguem arranjar preço em conta. Eu apenas quis comprar esta viagem porque as restantes fiz questão de andar de comboio. Voltando ao dinheiro, estava-vos a dizer, eu levei 600 euros em 2017 para gastar, tendo em conta que já tinha pago as viagens de avião e de comboio. Posso dizer que levantei apenas mais 100 euros. Fiz uma vida em que não fiz umas férias. Em 33 dias posso-vos dizer que não me privei de nada. A nível de comida e de bebida, não me privei de nada. As refeições eram baratas, eram em conta. Como vos disse, estamos a falar de preço em 2017,
Acredito que hoje, em 2025, não sejam tão baratas, mas acredito que devem continuar a ser baratas. As refeições eram baratíssimas, eu cheguei a comer por 50 cêntimos um prato de noodles com legumes, como cheguei a comer por 4 euros um curry deles, que é uma das especialidades. Por isso, a nível de comida, vocês tanto podem gastar 50 cêntimos num prato de massa a comer na rua, como ir a um restaurante e pagar 5, 6 euros, depende. Isto é para vos dizer que há vários valores para a comida, mas na maior parte delas os preços são sempre bastante em conta. Além disso, como vos disse, não me privava de, quando me apetecia, uma cerveja, comer um gelado, não me privei de nada. Claro, fazia escolhas, por exemplo, em vez de apanhar um tuk-tuk, se um templo ou algo que eu quisesse ver tivesse a 1 km ou 2, muitas vezes preferia andar, até por vários motivos, porque ao andar temos uma percepção completamente diferente do que se formos num tuk-tuk ou algo mais, por isso muitas vezes eu preferiria andar. Mas é isso, vocês podem, faz uma vida bastante em conta numas férias na Índia. Mas lá está, depois é uma questão de opções. Eu quando estive em Jaisalmer, e Jaisalmer é no norte da Índia, muito perto da fronteira com o Paquistão, eu fui a essa cidade, peço desculpa, eu fui a essa cidade porque queria passar uma noite no deserto, dormir uma noite no deserto, e aí marquei com as pessoas que estavam onde eu fiquei no hotel, com os donos do hotel, digamos assim. E a minha experiência foi muito simples, ou seja, levaram-me até ao deserto, fui de camelo até ao meio das dunas, tinha um beliche muito básico, um colchão, mas muito confortável, umas mantas caso eu quisesse, fizeram-me o jantar e depois de manhã fizeram-me um pequeno almoço, mas uma coisa muito simples, e isso teve um custo bastante económico. No entanto, tem opções de outro extremo, em que tem mesmo aquelas noites com uma tenda, com bailarinas, com tudo isso que a gente vimos nos filmes também, mas isso também tem outro preço, ou seja, o preço, aquilo que vocês gastam também depende sempre das atividades que vocês fazem, como as fazem. As atividades que fiz, foi esta a única que tive que contratar, o resto foi apenas ver templos e tudo mais. Isto apenas para vos dizer que para mim os 600, 700 euros serviram, eu não privei de nada, mas fiz umas escolhas naquilo que fazia, por isso é apenas para vos dar aqui um contexto daquilo que eu fiz e apenas do dinheiro que eu gastei. Relativamente a cuidados a ter, o cuidado a ter, acho que toda a gente sabe, um dos mais importantes é não beber água, nem nada com gelo, porque como podem compreender o gelo é da água deles. Eu bebia sempre água da garrafa. Levei uns comprimidos, junto alguma da medicação que eu levei, digamos assim, foram uns comprimidos para, caso tivesse de beber água da torneira, para tirar supostamente tudo o que pudesse fazer mal, juntamente com outros medicamentos de SOS. Esse é um dos conselhos. Relativamente à comida, eu comi 80% das vezes em comida de rua. Posso-vos dizer que não me aconteceu nada. E aquilo que eu fazia era comia onde estavam sempre cheios de locais e cheios de pessoas a comer. É terem atenção só aos sítios onde querem comer. Acho que grande parte de uma viagem à Índia é o desafio de estarmos abertos às coisas, de confiarmos no nosso instinto,
e aqui não só a nível da comida, também a nível de todos. E vocês na Índia podem andar à noite, vê-se bastante estrangeiros. Agora, é também uma questão de bom senso. Vocês vão no meio de uma rua na Índia, cheio de gente, com comércio, pessoas a venderem, e veem um beco escuro, e se forem pôr por aí, existe possibilidade de calhar de alguma coisa correr menos bem, mas isso é senso comum. É o mesmo que se vocês fizerem na vossa cidade, saírem se calhar à noite para uma zona duvidosa, sabem que podem também ter ali algumas questões, por isso é uma questão de senso comum, tanto lá como aqui. Mas esse é um desafio, é nós confiarmos nos nossos instintos. Ora, a comida, já falei. Relativamente à comida ainda digo, experimentem, comam comidas tradicionais. Eu comi sempre comidas tradicionais de locais, acho que é o que faz sentido, por isso aconselho-vos também a fazerem o mesmo, porque vale a pena. Ora mais, este vídeo, além de ser um bocadinho mais longo, não estou a dizer que esteja por ordem, as coisas não têm que estar por ordem, eu vou falando à medida daquilo que me vou lembrando, que vou partilhando aqui com vocês. Algo que tenho que ter em conta quando viajam para a Índia é ter paciência e lidar com os imprevistos, porque os imprevistos vão acontecer, quer vocês queiram, quer não. Ao vir de Varanasi eu tinha comboio para Agra. Cheguei à estação como sempre, uma hora mais cedo ou qualquer coisa, e enquanto estava ali à espera, vi logo que o comboio já estava atrasado meia hora. Ok, nada mal, meia hora, não se passa nada. Entretanto, fui para a sala de espera dos estrangeiros. Sim, para quem não sabe, na maior parte das estações de comboio há uma sala de espera só para estrangeiros, em que vocês podem ir para lá, não pagam nada, se faz confortável, tem ar-condicionado, tem umas excelentes condições para descansar. Por isso, quando forem viajar de comboio, se tiverem que esperar em alguma estação, perguntem sempre onde é a sala para os estrangeiros poderem descansar, digamos assim. Ora, enquanto estava aí à espera, vinha vento cá fora, e a última vez, fui lá 2 ou 3 vezes, e a última vez que vi cá fora, vi que o comboio estava atrasado 3 horas. Voltei outra vez para o nosso lounge, digamos assim, e comecei a fazer conversa com um casal que estava lá, que também ia para Agra. E ao fim estávamos a falar um bocado, fomos ver outra vez e vimos que o comboio já estava atrasado 5 horas e que havia uma grande probabilidade do comboio se atrasar mais. Aqui eu decidi que não ia esperar, porque não sabia o tempo que o comboio ia demorar, e depois de esperar-se, tinha que alterar o roteiro e se calhar não ia ver algo ou já não ir a alguma cidade. A outra opção é arranjar outra alternativa, então o que eu arranjei, também fomos com outro casal, fomos à estação de caminhonetas e comprei uma viagem de autocarro de Varanasi para Agra de noite, um autocarro com sleeper bus. Ora, isto para vos dizer que os imprevistos acontecem, e quando acontecem é só uma questão de nós nos mexermos e arranjar uma alternativa. Há sempre alternativa para aquilo que vocês querem, por isso é uma questão da gente procurar e falar, e muitas vezes até com estrangeiros. Eu li peço desculpa, mesmo até com outros estrangeiros, eu na conversa com aquele casal, eles também iam para o mesmo sítio, acabámos por ir os 3 de autocarro. Depois, quando chegámos à Agra, dividimos os 3 um tuk-tuk até ao centro da cidade, ou seja, facilmente arranjei ali uma solução. Por isso, quando tiverem por causa, falem com os estrangeiros, porque muitas vezes eles estão no mesmo pé que nós e
ter ali outras pessoas para conversar e dividir o que é que, ou seja, e em conjunto decidirem o que vão fazer, muitas vezes é mais fácil. Por isso vão preparados para os imprevistos. Ora, chegamos aqui à barragem de Campilhas. Vou-vos aqui mostrar, como podem ver aqui esta barragem. Depois já vou ali àquele lado para tirar umas fotos. Estava-vos a dizer que pá, quando virem o vosso roteiro, que era algo que eu agora faria se calhar de maneira diferente, mesmo um mês não é muito tempo, tentem que visitar cidades nas mesmas zonas para não evitarem deslocações grandes, senão vão perder muito tempo ou algum tempo em deslocações. Por exemplo, eu não fui para a parte sul, da Índia, fui apenas para Goa, porque iria perder muito tempo em viagens. Então o que eu fiz, com o roteiro que eu escolhi, foi visitar o norte da Índia, o Udaipur, Jaipur, Jaisalmer, porque todas estas cidades ficavam entre elas apenas uma distância mais curta, relativamente curta, estamos a falar sempre 5, 6 horas, às vezes 7, digamos assim, mas pelo menos não se perdiam muitos dias de viagem. Enquanto vou-vos mostrando aqui também a paisagem enquanto estou aqui a falar. Enquanto escolherem visitar, por exemplo, Varanasi, que é no sul, depois Jaisalmer, que é no norte, depois Rishikesh, que é mais para dentro, junto da fronteira, se eu não estou em erro, com o Nepal, só em viagens vão perder muitos dias. Por isso, o que aconselho é, se tiverem um mês, escolham uma zona da Índia ao sul e veem ali a parte toda do sul. Claro que se quiserem ver, lá está, por exemplo, eu queria muito ver Varanasi. Podia ter escolhido, quando cheguei, ter optado por uma viagem de avião e pouparia-me praticamente, se fosse ir e vir de avião de Delhi para Varanasi, pouparia-me um dia de viagem, mais ou menos. Preferi de comboio também, porque para aproveitar a experiência e para me embrenhar nas viagens de comboio na Índia, e não perdi tanto tempo porque viajei de noite. Esse é outro conselho que eu estava a dizer, é fazerem as vossas viagens de noite, porque assim poupam tempo e dinheiro no hostel. Vou-me lembrar aqui de algo mais. Entretanto, vou tirar aqui umas fotografias e vou até ali àquele lado ver se ainda tiro ali uma fotografia. Por isso, venha já com mais dicas, experiências. Até já. Vos posso dizer mais, relativamente aos sítios que eu não abdiquei de ver. Varanasi, não abdiquei de visitar, e tornou-se uma das minhas cidades favoritas de todas as que eu vi na Índia, foi a que eu mais gostei, por vários motivos. Pela sua espiritualidade, mas acima de tudo pela energia que existe ali. Varanasi tem depois outro sítio que uns podem considerar macabro, outros não, como eu, que são os crematórios. Varanasi nos Ganges. Varanasi tem zonas, digamos assim, que o Ganges tem ao longo do rio Ganges, e tem duas muito específicas. Uma, quando nós entramos numa das pontas, que eu não sei se é a ponta norte ou sul, que é o crematório para os pobres. O que é que isso quer dizer? Sem abrigo, pessoas sem possibilidade de comprar a lenha para serem cremadas e serem depois atiradas para o rio Ganges, eram cremadas nesse crematório. Esse crematório quase não está por ele, porque está mesmo, é um dos primeiros crematórios,
E quando passei por lá, o cheiro, como é óbvio, é característico. Vê-se pouca agitação, vê-se meia dúzia de pessoas a queimar os corpos, digamos assim, e depois a enterrá-los. Tem depois o segundo crematório que fica mais para cima do rio. Estava 3 ou 4 zonas onde eu estava alojado, e esse aí sim vocês veem uma agitação muito grande. Este é o crematório para as pessoas que têm dinheiro. Cremar uma pessoa, tem que cremar a lenha, o parente gasta à volta, acho que são 60 euros para ter uma boa lenha para queimar, e não é acessível a tudo. Eu tirei fotografias, mas passei de barco ao largo, quando fui ver o nascer do sol na Índia, no rio Ganges, e tirei umas fotografias. No entanto, vocês podem mesmo... Está-me a esquecer o termo técnico, mas eu vou colocar aí. Podem mesmo, onde é feito, nesta parte, onde é feito este crematório, podem falar lá com os responsáveis e vocês fazem um donativo para a lenha de alguém e podem fotografar de lá com autorização. Depois é apenas uma questão de respeito, como tudo, porque isso não indica que vocês, ao contribuírem, têm direito a tudo. Não. Estão lá, podem fotografar, mas sempre com respeito, porque aquilo não é muito importante para os indianos. E o que eu reparei aí é que essa zona do Ganges, o termo vou colocar, é negra, ou seja, é uma coisa preta. Vê-se que ali há a morte, existe a morte, se percebe o que eu quero dizer. Esse foi um dos locais que eu não abdicava de ir, e que me fascinou e me surpreendeu, e quando voltar um dia, hei de sempre passar 3 ou 4 dias em Varanasi, porque vale a pena. Ora, além de Varanasi, outra coisa que eu não abdiquei de ir ver foi o Taj Mahal. Vale a pena irem ver, acho que é obrigatório. Mesmo que me digam, da próxima vez que vier ainda vou lá, não, acho que é obrigatório. É um templo lindíssimo, muito bem tratado, muito bem cuidado, e é um momento único. Só de pensarem que aquilo é um túmulo que foi construído para a amada de um dos reis, e o tempo e a maneira como aquilo foi construído, vale a pena ir ver. Aconselho irem de manhãzinha, por causa do calor. Podem comprar bilhete antes, podem comprar bilhete lá. Eu comprei bilhete lá. Não podem levar mochilas, volumes para dentro do Taj Mahal. Penso que as senhoras podem levar a bolsa, digamos assim. Eles têm lá cacifos. Eu, como já sabia isso, deixei tudo no quarto do hotel onde estava e levei apenas a câmara fotográfica. Podem fotografar em todos os sítios, excepto dentro do Taj Mahal, o que também se compreende. Posso dizer que eu passei lá à volta de umas 3 horas. A fila não era muito grande para entrar, quer dizer, não é para entrar dentro do Taj Mahal. A fila para entrar dentro do Taj Mahal por vezes é grande. Eu tive a sorte que não tive muito tempo na fila, e depois já dentro do Taj Mahal, a fila para ver o templo, para entrar dentro mesmo do templo, digamos assim, não era muito grande, por isso demorei 5 minutos a entrar. Depende da altura que vão, da altura do dia, do ano, mas mesmo que esperem um bocadinho, vale a pena ir ver. Depois, quando olhei para aquilo que lá está, para o roteiro, decidi que queria passar uma noite ao deserto. Escolhi já a Salma, porque era um dos melhores sítios para fazer isso, e como isso era no norte da Índia, depois o resto do meu roteiro foi todo cidades perto, salvo seja, relativamente perto daí. Udaipur, Jaipur, Jodhpur, que foi onde foi filmado a cena do Batman Regresso, em que ele está preso naquele poço, digamos assim. É a Cidade Azul. Aí fui por causa de saber isso do filme, porque queria fazer slide. E é um dos melhores sítios para fazer slides, porque vocês fazem slide entre 7 ou 8 castelos, com uma vista fantástica.
O resto das cidades que eu escolhi não tinha assim mais nada de especial para ver. Como vos disse, foi apenas escolher cidades que ficassem próximas umas das outras para as viagens serem o menos demoradas possível. O que é que eu vos posso dizer mais? O telemóvel é importante. Depois, com uma aplicação do Maps offline, vocês podem usar a aplicação mesmo sem dados, o que dá muito jeito quando vocês querem saber onde é determinado sítio. Algo muito importante é vocês mal cheguem à Índia arranjarem um cartão de telemóvel. E para isso basta apenas, vocês quando chegam estão num hostel, num hotel, não faço a mínima ideia. Quando chegam, logo uma das primeiras coisas que devem fazer é ir a uma casa de telecomunicações, dizerem que necessitam de um cartão, eles vão-vos pedir, penso que é fotocópia do passaporte e outro documento, vão-vos pedir a morada de onde vocês estão instalados. Porquê? Porque eles depois ligam para o hotel apenas para confirmar dados. É o que me disseram, foi o que me disseram lá. Eu sei que fui à loja, mal aterrei, eu aterrei em Delhi, fui para o hostel, a primeira coisa que eu fiz foi uma loja de telecomunicações, comprei o cartão, dei os meus dados, dei o sítio onde estava alojado e no dia seguinte, ao meio da tarde, já tinha dados ativos. Isso é importantíssimo. Para já, para vocês, caso não consigam ver os mapas offline, podem ver online. Depois para comunicarem com a vossa família, seja com quem for. E vocês tendo o telemóvel, é sempre uma mais-valia. E o cartão lá foi relativamente barato, não me lembro, uns 7 euros, acho que não chegou a 7 euros. E esses 7 euros deram-me dados que deram-me, não vos quero mentir, mas deram-me para muitos dias. Lá também existe Uber, nas grandes cidades, Delhi, Mumbai, Jaipur, nestas grandes cidades há Uber. E o que me disseram é que quando chamarem Uber, escolham sempre a opção de pagar por dinheiro, porque disseram que se vocês pagarem com cartão de crédito, logo muitas vezes eles podem cancelar a viagem, depois podem arranjar ali maneira, dizer que a culpa foi vossa e vocês ficarem a arder. Não é muito dinheiro, são meia dúzia de dinars, mas se podemos evitar isso, acho que vale a pena fazê-lo. Por isso o conselho que me deram, e o conselho que eu também dou é, quando utilizarem Uber, escolham sempre a opção em dinheiro, assim vocês fazem a viagem, no final da viagem pagam em dirham. Vantagens de ir sozinho, não dependemos de ninguém, comemos, dormimos, fazemos tudo às horas que nós queremos, estamos muito mais abertos para falarmos com terceiros, porque não estamos fechados ou apenas com o nosso amigo ou num grupo de amigos, então estamos muito mais abertos para falar com os terceiros estranhos e criar amizades. Foi isso que me aconteceu. Praticamente em todos os sítios onde passei fiz amigos, alguns deles ainda falo, ou seja, até hoje trocamos umas mensagens ou uns parabéns ou pouca coisa, mas foi criada ali uma ligação. Desvantagem de ir sozinho, por vezes não temos ninguém com quem falar, isso para vocês for uma desvantagem, para mim não era, mas pode ser uma desvantagem. Termos de ser nós a tratar de tudo, eu não considero uma desvantagem, eu considero isto uma aprendizagem, porque quando somos nós é que tem que tratar de tudo, das questões que nos acontecem, dos imprevistos, dos percalços, nós não temos ali ninguém, nem o amigo, nem ninguém, somos nós que tratamos ou não tratamos, por isso eu não vejo isso como desvantagem. Eu depois de ter ido sozinho, aconselho, vão sozinhos, vão lá estar de mente aberta, com as preocupações que temos também nas nossas cidades, ou quando viajamos para a Europa, ou mesmo quando andamos em Portugal, é uma questão de estar com o olho aberto e ser inteligente, digamos assim, não nos metemos em sítios apartados, digamos assim. Relativamente ao que eu levei apenas uma mochila de 40 litros, só, e nessa mochila iam 5, 6 t-shirts, mais um par de calções, boxers,
4 pares, se não estou a erro, 5 pares, câmera fotográfica, portátil e pouco mais. Artigos de higiene não veio praticamente nenhum, porque comprei tudo lá. Para que é que eu hei de ir carregado daqui quando posso comprar as coisas lá? Levei os calções de banho, toalha de banho também não levei, comprei lá uma toalha de banho, digamos assim. Levei apenas o essencial, que foi roupa, portátil e máquina fotográfica. Tudo o resto, shampoos, essas coisas comprei lá, porque não fazia não fazia sentido ir carregado para lá. Outro conselho, outra dica que eu vos dou, que também soube lá e ainda bem que assim que já tinham levado: imprimam os vossos documentos em papel, o vosso passaporte e, importantíssimo, as vossas viagens de avião dentro da Índia. Porquê? Eu aterrei em Delhi, como vos disse, mas depois fiz uma viagem para Goa. Fui para Goa e voltei para Goa na última semana, e tanto ao ir como ao vir de Goa, eu, antes de entrar nos aeroportos, fui obrigado a mostrar o bilhete, mas o bilhete mesmo em papel. Eu disse que tinha o bilhete digitalmente, mas era um guarda armado, fizeram questão de ver em papel, ou seja, eu não sei se não tivesse o bilhete em papel se ele me iria deixar entrar, se eu explicasse que só tinha em digital. Como tinha em papel, mostrei. Por isso, não arrisquem, tirem uma fotocópia, acho que não vos custa nada, e metam no fundo da vossa mochila, que pode ser sempre necessário. Caso não seja necessário, volta para casa e usam o bilhete como rascunho. É uma dica também importante. Mas estávamos a falar em relação aos templos, aos sítios para ver. Varanasi fiz questão, Agra também, como já vos disse, Agra, o forte, o Taj Mahal. Em Agra fiz também questão de ver o Templo Vermelho, o Forte Vermelho, porque era lá ao lado, e é muito bonito. Está bem conservado e merece a pena ir ver. Ainda aos sítios outra coisa que eu descobri lá é ver castelos, que eles chamam de templos. Tirando estes que são significativos, digamos assim, eu acho que os outros todos, se vocês quiserem, podem evitar. Eu ainda em Agra, depois de ver, não foi em Agra, em Jaipur, há um templo que eu agora não me lembro, mas eu vou colocar aqui o nome, que eu fiz questão de ver. Até podem, quem gosta, eu não sou a favor de contratarem um elefante para vos levar até lá assim, não sou contra, mas poderão fazer isso. Infelizmente é um negócio que existe lá, por isso podem fazê-lo. Eu fui ver esse templo, porque esse templo também está bem conservado, é um templo que vale a pena ver. E depois, dentro desse templo, existe uma passagem por dentro de umas arcadas que vai dar outro templo lá em cima. E eu fui ver não, eu caminhei até lá, foi duro, porque estava muito calor e era a subir, e cheguei lá, pediram-nos para entrar, não me lembro, mas não era muito dinheiro. Mas eu não entrei porque era apenas mais um templo, um castelo, aquele estava degradado e não fui ver. Tal como em Rishikesh, um dos motivos porque fui lá, porque vi que os Beatles tinham estado lá, que havia lá um templo, digamos assim, que podíamos ir ver onde eles tinham estado, e eu cheguei lá, o templo estava completamente arruinado, aquilo não era bem já um templo, digamos assim, e esse templo onde os Beatles tinham estado, estava tudo em ruínas, tudo. E pagava-se, não me recordo quanto é que se pagava, só para ver umas pedras, e decidi também não ir. Muitas vezes aqui já não era pelo dinheiro em si, era porque não havia realmente nada de interessante para ver, e então, ao fim, abdiquei destes pequenos templos, castelos que existiam, mas que não eram importantes, digamos assim, e deixei de ver, até porque cá é lá. Como vos disse, o meu roteiro foram 4 semanas, onde andei todos os dias a visitar, a conhecer, a ver a cultura, e a usufruir mesmo, a conhecer a maneira como eles vivem. Um dos meus passatempos preferidos, digamos assim,
Era ir para o meio do mercado, ou de um sítio com muito movimento, que não falta lá, e ficar aí sentado num sítio qualquer a ver apenas as pessoas interagirem umas com as outras, muitas vezes a fotografar, outras vezes só ali mesmo a observar. Depois, última semana, eu guardei para Goa, para já porque queria fazer praia, descansar, porque durante 4 semanas eu fazia-me de andar quilómetros e decidi ir para lá e estar lá 5 dias. Sabendo o que sei hoje e tendo feito a viagem de avião, teria apenas lá ficado 3 dias. Não estou a dizer que me fartei, mas ao fim do 3º dia já estava com disposição para fazer outro tipo de férias, digamos assim. Como fiquei lá 5 dias, aproveitei para fazer praia, mesmo para descansar. Tanto que lá que não dei assim muitas voltas como dei na maior parte das outras cidades. Visitei lá um supermercado, eles lá chamam de flea market, onde comprei lá umas lembranças e umas coisas, umas bugigangas. Os outros dias o que eu fiz era dormir até à hora que me apetecesse, também não era muito tarde, e depois era a praia e comer e desfrutar. Aí, enquanto estive em Goa, conheci um italiano, tivemos lá os 5 dias e um dia conhecemos lá um casal que tinha lá uma vivenda e conversa por essa conversa, eles faziam comida, então fomos lá comer, eu e o italiano, penso que era o Maurício, se eu não estou em erro. Pai, posso dizer, foram camarões tigre, 4 camarões tigre, 4 cervejas, pão, não sei se houve sobremesa ou não, mas posso dizer que com isto paguei à volta de 20 euros, 25 euros, não vos quero mentir, mas estamos a falar de camarões tigres deste tamanho. Feitos ali com um molho espetacular, pão caseiro, 4 cervejas e companhia de locais, por isso este almoço foi de borda praticamente. Porque é que eu vos estou a contar esta história? Porque conhecendo outras pessoas, partilhando ideias, falarmos, dar-nos a conhecer, trazem-nos estas experiências e eu cheguei ali àquele restaurante porque comecei a falar com o italiano, demos-nos bem, íamos para a praia, ou seja, foi por isto que acabámos por conhecer aquele casal também e que acabámos por lá jantar, por isso não se fechem em copas, porque muitas vezes sozinho também podemos nos fechar em copas e não querer partilhar nada, nem falar com ninguém, não façam isso, partilhem. Que vão ver que vão ter umas experiências bastante boas. Pois é, pessoal, são estas as dicas, os conselhos. Caso tenham alguma dúvida, queiram ver, fazer alguma questão, coloquem nos comentários. O último conselho que eu vos dou é vão se divertir imenso, vão crescer e vai ser uma diversão pegada. Fica aí também o link para um vídeo com umas fotografias que tirei lá na Índia. E é isso, subscrevam, partilhem. Fiquem bem, até à próxima.